Roteiro do primeiro dia de oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito do processo 001 de 2023. A Comissão Parlamentar de Inquéritos, diante do dever de dar publicidade nos atos públicos, no artigo 37, em confronto com os direitos fundamentais do investigado, combinado com o sigilo decreto dentro dos autos da CPI, bem como a observação da responsabilidade dessa comissão em manter esse para o andamento dos trabalhos, decide que a colheita de depoimento das pessoas envolvidas nos objetos da investigação parlamentar pode acarretar em grave prejuízo a direitos fundamentais das pessoas, sobretudo a privacidade, a honra e a imagem. Portanto, mantém a presente sessão na forma restrita, participando somente os envolvidos e, em caso, seus respectivos advogados, servidores do Legislativo e vereadores que quiserem acompanhar a sessão, deixando claro que a sessão está sendo gravada e, após concluída a fase inquisitiva, será disponibilizada para dar transparência e publicidade à população. Bom dia a todos. Estamos começando hoje as oitivas de Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2023, conforme prevê o artigo 71, 74, 76, todos do regimento interno. A comissão aqui presente quer deixar claro que essa oitiva se faz necessário para termos uma melhor clareza de fatos relacionados aos documentos já analisados. Também temos que informar que esse é o primeiro dia das oitivas, que a Comissão Parlamentar de Inquérito está em andamento com 20 itens em análise. Portanto, teremos ainda muitos dias nesse mesmo trabalho de ouvir os envolvidos. Inicia-se os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, ouvindo assim a partir de agora os intimados nos últimos dias 21 e 22 de fevereiro de 2024. Chamo nesse momento o excelentíssimo senhor prefeito Lúcio Antônio Alves e seu advogado, doutora Dailton, para compor a mesa e começar as atividades. Nesse momento, passo a palavra ao nosso relator, o vereador Lindomar Arantes de Carvalho, o qual iniciará as perguntas ao excelentíssimo prefeito Lúcio Antônio Alves. Presidente, pela ordem, eu queria só um esclarecimento antes de iniciar, se o depoente está na condição de testemunha. Gostaria de pedir um esclarecimento, senhora. Se o depoente está na condição de testemunha ou de investigado durante a CPI nesse momento. É na comissão de investigado. Investigando. Nessa última, vamos abordar o assunto relacionado à reforma da prefeitura. A empresa que tem como empresário o senhor Heber Silva de Oliveira, proprietário da empresa Dritel Construtora, era pessoa habilitada da época da licitação, ocorrido como finalidade de reforma da prefeitura,
município, o senhor conhece a empresa ou proprietário? Bom dia a todos, presidente, Reinaldo, Lindomar, Rony, Lina e Camila. Olha, eu não conhecia, porque eu não participo de licitação. Eu não faço parte de licitação nenhuma. A gente só fica sabendo quando ganha e a empresa chega aqui. Eu não faço parte de licitação, não tinha conhecimento da empresa. Tá? O senhor sabe me informar quem é o funcionário responsável pelas licitações e como as funções são distribuídas entre eles? Presidente, lá existe uma comissão, são 5 funcionários. E cada licitação é selecionado um presidente. Tá? Eu não sei quem que foi o presidente na licitação. Se eu não me engano, foi Julie Anderson, a licitação da reforma da prefeitura. As contratações de prestação de serviços efetivas na administração pública, elas devem serem feitas por licitações, correto? Sim. Como o senhor nos explica o fato que a obra de reforma do prédio da prefeitura ter efetivado o certame de licitação com apenas o comparecimento de 2 empresas? Ganhou a primeira e a segunda. A primeira desapareceu, nós entramos na justiça contra ele, e a segunda colocado compareceu. Assumiu a reforma. No caso, não apareceu a terceira empresa. Não teve a terceira empresa. E não teria que essas empresas terem os engenheiros responsáveis para a execução da obra? O engenheiro da prefeitura acompanhou. As empresas não tinham engenheiro. Tinha engenheiro. Todas as empresas da licitação pedem engenharia. Então a obra foi acompanhada por engenheiros. Engenheiro da prefeitura e o engenheiro da empresa. A reforma da prefeitura, ela caracteriza em reforma predial, correto? Sim. Como o senhor nos explica ela ter sido classificada como reforma de edifício? Olha, eu já não sei explicar para a senhora, seria o engenheiro. Quando se reformou apenas um andar? Porque a prefeitura faz parte de cima, a parte de baixo está cedida para a Câmara Municipal. Ela está cedida, mas ela não se enquadra como edifício, correto? Acredito que não. O engenheiro, essa classificação como edifício já visava um possível aditivo? Sim, toda reforma, toda licitação pode ser feita no aditivo. E para a reforma pode ter 50% do valor. O engenheiro fez uma planilha para a reforma global para o primeiro andar do prédio da prefeitura. Correto? Sim. Foi vistoriado e acompanhado pelo engenheiro responsável da empresa ou só pelo o engenheiro da prefeitura vistoriou a execução? Acredito que pelos 2 engenheiros. Qual eram as telhas usadas na cobertura do prédio da prefeitura antes da reforma? Eu acredito que seja romana, mas para me ter, como é um prédio tombado, nós tivemos que fazer um pedido do pessoal da comissão de patrimônio para fazer a troca de todo o telhado. Existiu uma denúncia feita pelo vereador Maurílio Vieira da Rocha Filho quanto à primeira etapa da obra, ao que se refere ao telhado trocado, e foi demonstrado que as telhas estavam todas sem alinhamento, que passagem de água visível, telhas deterioradas, calhas sem caimento, empoçamento de água, acabamento com malha asfáltica no lugar de calha de água pluvial.
Por que não foi detectado pela Prefeitura essas irregularidades, já que o responsável pela execução da obra era o proprietário, era o próprio engenheiro da Prefeitura? Eu não sei informar a senhora. Sei que quando o Maurílio fez a denúncia, automaticamente nós acionamos a empresa veio e fez o conserto. Vossa Excelência teve conhecimento de todas as planilhas orçamentárias da primeira e segunda fase da reforma da Prefeitura, se foi feita pelo engenheiro? Sim. Você sabe nos informar porque as numerações das folhas da licitação da referida obra estão rasuradas, remarcadas com novas numerações? Desculpa, eu não entendi. Da estação? Vou reformular a pergunta. O senhor sabe nos informar porque veio lá de cima todas as folhas de licitação da referida obra rasuradas, remarcadas com novas numerações? Olha, sinceramente, não. Eu acredito. O senhor pode nos informar qual foi a necessidade do aditivo da licitação, sendo que essa já ultrapassava o valor licitado? Como eu falei para a senhora, a reforma tem direito até 50% do valor. Tá? Quando a segunda empresa chegou, ela fez um novo alinhamento de preço e foi feita a reforma. Por isso teve essa diferença. Existem pagamentos das empresas que prestaram a reforma da Prefeitura Municipal, onde consta nota de serviço e dentro dessas notas foram pagos materiais de construção dentro da nota de prestação de serviço. Foram apresentadas para você a nota fiscal desses materiais? Olha, normalmente, quando a gente licita, todo o material já é licitado por conta da empresa. Não é a prefeitura que compra. Mas o senhor não viu essas notas fiscais? Não, eu só vejo depois que o pagamento para mim. Aí eu só pago a empresa. O material a gente não comprou. Quando listou a obra integral. Tá certo. Bom dia, senhor presidente Naida, senhor prefeito Lúcio, senhores vereadores, advogada Lina, servidora Camila. Senhor prefeito, gostaria aqui de dar continuidade nas perguntas. Em diversos momentos desse processo de obra da prefeitura, existem comunicações via e-mail, e sempre sendo utilizado o e-mail de recursos humanos da prefeitura. Poderia explicar melhor o envolvimento do setor do RH da Prefeitura com o assunto de obras e licitações? Porque a pessoa do RH, que é a Monique Arruda, ela faz parte da comissão de licitação. É uma das pessoas que faz parte da comissão. Tá. E informar quem era o responsável do cargo do RH nesse período? Sinceramente, eu não lembro. Assim, da função RH? Isso. Não lembro dizer. Tá. O senhor saberia informar quais servidores da prefeitura, ocupando função de coordenador de obras e serviços, ou fiscal de obras e serviços, atuaram na execução dessas obras e serviços? O engenheiro e o Bia, que são os dois, né? Chegou a vistoriar pessoalmente a obra em algum momento? Várias vezes, toda semana eu vinha na obra. Tá. Poderia dizer aproximadamente a época em qual fase a obra se encontrava e o que pôde observar de realizado, não realizado ou realizado fora de conformidade? De falar em datas é difícil, Rony. Mas sempre que a gente viu alguma coisa errada, eu pedi para a empresa consertar. Tá. Período, final de 2023, início de 2022, então que demorou bem tempo depois da empresa largou, né? Eu não sei data precisamente, eu não sei te informar. O senhor estava ciente que as esquadrias de madeira e vidro, janelas, guarda-corpo, corrimão e instalação elétrica não estavam prontos nos momentos dos 2 primeiros boletins de medição? O primeiro, só falar as datas, senhor prefeito. O primeiro de 1/10/2021 a 6/12/2021?
Não sei te responder. O segundo momento é do 6/12/2021 a 24/1/2022. Senhor não... Não lembro. E no momento do pagamento por esse serviço, né? Teve algum envolvimento nas ações e decisões relacionadas com as visitas técnicas e boletim de medição emitidos pelo engenheiro da prefeitura? Eu? É. Não. Que é pago por medição, eu não participo dessa parte. Sabe informar se alguém mais teve alguma relação com a execução dessas visitas técnicas, boletins e memoriais fotográficos? Na época, quem acompanhava as obras era a Edilane, que era chefe de gabinete, quando nós começamos a reforma. Ela que acompanhava mais. Mas, como é pago por medição, quem faria mais era o engenheiro. E tinha algum engenheiro da empresa que acompanhava junto com ele? O senhor não sabe sei informar. Tá. Sabe informar se algum material foi reusado na prefeitura, como no caso de telhas, calhas, emadeiramento do telhado, portas, janelas, instalação elétrica? Porta, sim. Telhado, não. Janelas, não. Tocamos todas as janelas. Tá. O do que não foi reusado, saberia informar o destino que tiveram e se isso gerou alguma documentação que pode ser apresentada? Não sei te informar. O que foi tirado daqui foi levado para o almoxarifado. Sabe informar quem foi o responsável de comprar todo o material elétrico usado na obra, de forma que possamos solicitar a essa pessoa responsável cópias das referidas notas fiscais? Não sei te responder. Acredito que tenha sido a empresa. Ou a prefeitura comprou um finalzinho um pouco. No caso, o senhor não sabe dizer se foi a primeira empresa, se foi a segunda, se foi eletricista? Não sei te responder. Não sabe. Não. Sabe explicar por que foram inseridas mão de obras de marceneiro, eletricista, ajudante de eletricista e servente de obra na segunda etapa da obra, sendo que se tratava de uma empreitada global e isso não estava incluso no edital e nem na licitação inicial? O que foi usado de eletricista foi usar ar-condicionado e a mão de obra foi fazer o pátio, que não estava no planejamento. Nós usamos mão de obra da prefeitura e material que a prefeitura comprou. Então, mas o senhor não sabe explicar por que foi inserido na segunda... No finalzinho do serviço. O ar-condicionado não estava, quem instalou para nós, nós compramos material, e o piso lá de fora foi nós que instalamos também, que não estava no planejamento. Então, senhor prefeito, a pergunta é assim, não sei se o senhor entendeu. Por que foi inseridos a mão de obra de marceneiro, eletricista, ajudante de eletricista e servente de obra na segunda etapa da obra? Pela empresa? Na segunda etapa. Tivemos duas etapas. Não, pela empresa que inseriu? Não, no caso, no contrato. Né? Teve o primeiro contrato, que a empresa foi, né? Ela rescindiu o contrato. A segunda empresa veio assumir, não tinha inserido essas mãos de obras na primeira etapa e inseriu na segunda etapa. Não sei de informar, olha. Fala que seria uma empreitada global e isso não estava incluso no edital e nem na licitação inicial. Para te responder isso, melhor ser o engenheiro, né, que fez a planilha. Tá, então o senhor não sabe explicar por quê. Não sei. Quem foram as pessoas contratadas como mão de obra na segunda etapa da obra e no aditivo? O senhor sabe dizer? Não, uma empresa, porque eu sei, foi uma empresa do Roberto que ganhou o segundo lugar e assumiu. Agora quem contratou, não sei. Tá. Durante o andamento dessa obra e serviço, chegou ao seu conhecimento a necessidade de se contratar mais itens ou de se comprar mais material do que estava inicialmente previsto no edital e licitação? Sim. Chegou ao conhecimento do senhor que passou. Tinha que inserir. Senhor presidente, no momento são só essas perguntas por minha parte, se a senhora quiser, né, dar continuidade, senhor relator também. Faz ou eu faço? Tá.
tiver um vereador presente querendo fazer alguma pergunta, o senhor pode estar nos passando que nós fazemos ela para o senhor. Eu só gostaria de... Eu só gostaria de fazer uma pergunta. O senhor se recorda quem foi o eletricista que instalou o ar-condicionado? Se eu não me engano, foi o ex-vereador Solivaldo Veloso, que saudou para nós Tá, joia. o ar-condicionado. Tá Tá? bom. Alguém mais? Eu vou pedir 5 minutinhos para os senhores, para o senhor advogado, para o senhor prefeito, tá bom?
Senhor prefeito, vamos retomar as perguntas. Senhor prefeito, o senhor nos traz a informação de que a instalação elétrica foi realizada pelo ex-vereador, o senhor Solivaldo Benito Veloso, correto? Deixa eu só corrigir. Ele só instalou para mim o ar-condicionado, tá? Sim. Os ar-condicionados. Sim, Foi uma instalação ar-condicionado. gratuita, ela não cobrou nada da prefeitura. Então, isso que eu ia perguntar. Eu ia fazer essa pergunta. O senhor sabe nos informar como foi efetivado o contrato entre a prefeitura e o ex-vereador? Ou não houve contrato? Não houve contrato, foi uma instalação gratuita Não é. que ele fez para nós. Então, não foi feito pagamento por esse serviço Nenhum. e, no caso, se não foi feito pagamento, o senhor não vai saber informar porque não tem forma de pagamento, né? Houve uma contratação de execução pela comissão de licitação para ele executar esse serviço? Não. Não. Ele fez de voluntário. voluntariamente esse trabalho. Voluntariamente, isso. O eletricista da empresa não sabia instalar, ele se propôs instalar para nós gratuitamente. Sim. Mas a última pergunta. Mas quando se contrata a empresa, já vem com o eletricista, correto? Isso, o Esse eletricista... eletricista não foi capacitado a instalar essa... Os ar-condicionados não. Não é a especialidade dele. Tá, o eletricista que fez a parte elétrica para nós aqui. Mas então a comissão de licitação não verificou se a empresa estava mesmo qualificada ou não, porque teria que ter vindo com eletricista Eu qualificado. acredito que o ar-condicionado não estava na planilha da reforma. Foi colocado depois. Foi eu que pedi para colocar. Entrou como aditivo. Isso. Tá? Correto. Senhor prefeito, o senhor informou que teve um outro eletricista, né, da empresa que trabalhou. O senhor sabe informar o nome dessa pessoa? Eu acho que é Moacir. Moacir. Eu acho. Tá. É o mesmo que está fazendo lá da creche hoje. Tá. E Eu vi lá ontem. o senhor sabe informar se a religação do padrão foi esse senhor Moacir que fez, se foi uma outra pessoa? Não, ele chegou com a fiação até perto do padrão. Quem fez a ligação do padrão foi o Paulinho, que era o contratado pela prefeitura. Pela prefeitura? Isso, que é da prefeitura para a CEMIG. Tá? Ele não tinha autonomia para fazer o padrão. Tá, então essa ligação do padrão foi fora do contrato com a empresa? Isso. Foi a prefeitura que fez o prefeitura pagamento que fez, isso, para o Paulinho, que era eletricista contratado pela prefeitura. pela prefeitura. Isso, que ela pediu uma mudança do padrão, né? Era que bifásico padrão. para trifásico, isso. Tá, aí teria uma nota fiscal emitida por esse Pelo funcionário? Paulinho. Pelo Paulinho. Isso, prestação de serviço. Tá, é só isso mesmo, presidente? Senhor vereador Naldo, o senhor gostaria de fazer alguma pergunta? Boa noite, aliás, bom dia. Seu vereador, o senhor pode passar essa pergunta para nós, por favor, para a comissão? Fazer Senhor- pergunta? Sim, se o senhor puder vir aqui. Ah, direcionar a pergunta? Para a gente. Ah, sim, mas a é sua para pergunta- vocês, é para vocês. Ah, para nós. É para vocês. É só uma questão, assim, de correção sobre o que foi questionado sobre o ar-condicionado. Nem todo eletricista, no caso o eletricista da empresa que foi feito os trabalhos aqui na reforma, esse eletricista, ele sabe e conhece, é profissional de eletricidade, mas não é de ar-condicionado. Nem todo eletricista sabe instalar ar-condicionado. Isso não é uma especialização de todo eletricista de ser também técnico refrigerista, de instalador de ar-condicionado. É só para fazer uma correção, viu, doutor? Viu, doutora? Senhor É só para fazer uma correção. Reinaldo, o senhor não pode opinar. Não, só estou... você me ofereceu, eu estou opinando, Sim. tá bom? Eu ofereci para o senhor fazer a pergunta lá dentro para a comissão. Essa opinião o senhor não pode
levantar Tá em questão. certo, tá certo. bom? Obrigado. Senhor prefeito, senhora Daí. Eu gostaria muito de agradecer a presença do senhor prefeito, do senhor Adailton, que está acompanhando o senhor prefeito, e comunicar ao senhor que pode acontecer da gente precisar chamar o senhor em outras oitivas para mais esclarecimentos. Bom dia, eu agradeço eu. Bom dia. Estou às ordens. Tá bom, muito Bom, obrigado, nada. viu? Bom dia. Bom dia, seu vereador. Muito obrigado.